fala sobre os critérios da divisibilidade, certo? Vocês vêm estudando a divisão há um tempo, só que hoje vocês vão ver uma parte da divisão nova, certo? Alguns critérios, algumas coisas para facilitar a sua operação. Vamos lá? Efetuando a divisão, vamos verificar se o número 762 é divisível por 3. E aí aqui eu fiz todo o cálculo, certo? 762 dividido por 3, que vocês já sabem fazer, não é? Vocês estudaram a tabuada, vocês aprenderam tudo direitinho. E aí eu fiz aqui número por número, tá? Qual o número que eu multiplico por 3 que dê igual ou chegue próximo a 7? 2. 2 vezes 3, 6. Coloquei o 6, subtraí, sobrou 1. E aí baixei o outro 6. Agora eu tenho 16. 16 dividido por 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dê igual ou chegue perto ao número 16? 5. Por quê? Porque 5 vezes 3, 15. Tá aqui o 15. Subtraí. 16 menos 15, 1. Baixei o 2. Agora eu tenho o número 12. Qual o número que eu multiplico por 3 que chegue perto ou dê igual a 12? 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 é igual a 12. E aí não tem o resto. Essa é uma divisão exata, né? Então eu posso dizer que 762 é divisível por 3. Porque é uma divisão exata, não tem resto. Não sobrou nada. Agora, nós vamos ver como é uma divisão inexata, que ela não é exata. Efetuando a divisão, vamos verificar se o número 242, é divisível por 3. Então, eu fiz o quê? O 2 é menor que 3, então não pode dividir sozinho. Juntei o 2 e o 4. Qual o número... que fica 24. Qual o número que eu multiplico por 3 que dê igual ou chegue perto a 24? 8. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, nada. E aí eu baixo esse 2. Tem como eu dividir 2 por 3? Não. Coloquei um 0 aqui. 0 vezes 3, 0. Então eu tenho um 2, eu tenho o 2, o número 2, a quantidade 2 de resto. Quando eu tenho resto em uma divisão, eu tenho uma divisão que não é exata, ela é inexata. Então, significa que aquele número não é divisível por outro. Então, 242, ele não é divisível por 3. No próximo slide, nós vamos ver mais algumas coisas. Podemos verificar que se um número é ou não divisível por outro, efetuando a divisão. É um procedimento demorado e trabalhoso. Então, quando a gente for para saber se aquele número é divisível por outro, teoricamente, nós teríamos que efetuar toda a continha, como a gente fez no slide anterior, nos 2 slides anteriores. Então, faz toda a operação para saber se é uma conta exata ou não exata. Se for exata, o número é divisível. Se não for exata, não é divisível, certo? Mas tem uma forma mais fácil para a gente verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Gente, entendam, a divisibilidade não vai lhe dar o resultado daquela continha. Só vai lhe mostrar se aqueles números eles são divisíveis um pelo outro. Ele não vai lhe dar o resultado. O que eu vou ensinar agora a vocês não vão saber o resultado assim de cara. Não, vocês vão entender como é que faz para saber se o número é divisível por outro. Não é que fica mais fácil de fazer a continha, certo? Vamos ver agora a divisibilidade por 1. Como é que fica? Qual é a regra? Todo número é divisível por 1. Por exemplo, 63 dividido por 1, 63. 125 dividido por 1, 125. É como aquela regra da multiplicação. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, na divisão também funciona. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Porque imagine só, se você tem 10 pirulitos e é só seu,
único, de uma única pessoa, não tem com quem dividir. Você vai continuar com seus 10 pirulitos, certo? Vamos ver a divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então aqui, se vocês observarem, nós temos os números pares. 2, 4, 6 e 8, certo? E o 0, porque todo número que termina em 0 é par. 764 é divisível por 2? Por quê? Porque 764 termina com o número 4, certo? E todo número 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. 683 não é divisível por 2. Por quê? Porque termina em 3, certo? O conjunto dos números naturais divisíveis por 2 é chamado conjunto dos números naturais pares, que foi o que eu disse aqui em cima. Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E todos os números pares, eles são divisíveis por 2. Botem essa regra na cabeça de vocês. Todos os números pares são divisíveis pelo 2. Assim, 318 é par, termina em 8, sendo divisível por 2. 527 não é par, porque termina em 7, não sendo divisível por 2. Vamos ver agora a divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Não entendi foi nada. O que danado é valor absoluto? Gente, valor absoluto é o valor do número 3. 3, qual é o valor absoluto de 3? 3. 6, qual é o valor absoluto de 6? 6. É a quantidade de fato do número que você está falando. Então, para eu saber se dá para dividir por 3, como é que eu faço? Eu somo todos os algarismos. Por exemplo, 621, ele é divisível por 3. Por quê? 6 mais 2 mais 1 é igual a 9. E 9 é divisível por 3, certo? Então, você vai precisar somar todos os algarismos e o resultado, ele precisa ser divisível por 3. Se for, aquele número também vai ser divisível. 485 não é divisível por 3. Por quê? 4 mais 8 mais 5 é igual a 17. E o número 17, ele não é divisível por 3. Recapitulando, para você saber se pode dividir aquele número por 3, você vai fazer o quê? Somar todos os algarismos e o resultado você divide por 3. Se der exato, dá certo a divisão. Se não der, vai ser uma conta inexata. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Quando a gente vai descobrir se é divisível por 3, a gente não soma todos os algarismos? Pronto. Para a gente saber se é divisível por 4, a gente vai somar só os dois últimos algarismos. Por exemplo, o número 4.312 é divisível por 4, pois 12 é divisível por 4. Então, eu peguei aqui os meus dois últimos números, 12, e eu descobri que ele é divisível por 4, que no caso 12 dividido por 4 dá 3, é uma conta exata. O número 1635 não é divisível por 4, pois 35 não é divisível por 4. Você não consegue dividir 35 por 4 para dar uma conta exata. O número 758.836 é divisível por 4, pois 36 é divisível por 4, que dá 9. 9 vezes 4, 36. Então, é uma conta exata. Vamos ver a divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, não tem erro.
ou termina em 0 ou termina em 5. Se terminar com 3, com 2, com 6, com 8 ou com 9, não vai ser divisível. Tem que terminar ou com 0 ou com 5. 320 é divisível por 5. Por quê? Porque termina com 0. 835 também, porque termina com 5. 728 não é divisível por 5, porque termina com 8. Não termina nem com 0, nem com 5. Vamos ver a divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele é par, ou seja, se ele for divisível por 2 e a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, aí é onde entra aquilo que a gente estava conversando na aula interativa, a questão da interpretação. Vocês precisam ler a regrinha para poder entender bem direitinho. Vejam que aqui tem duas regrinhas básicas. Ó. Ele é divisível por 6, se for divisível por 2. Para ser divisível por 2, vocês lembram que o número tem que ser par, certo? E a soma de seus algarismos é também divisível por 3. Vamos ver um exemplo. O número 756 é divisível por 6. Por quê? 756 é par. 756 termina com 6, certo? Ele é divisível por 2, ele é um número par. E a soma de seus algarismos, 7 mais 5 mais 6 dá 18. 18 também é divisível por 3. Então, o número 756 pode ser dividido por 6 e vai dar uma conta exata. O número 527 não é divisível por 6. Por quê? Porque não é par e a soma deles também não dá um número que divida por 3. Então, não atende a nenhum dos dois critérios, a nenhuma das duas regras. O número 872 é par, mas não é divisível por 6. Por quê? Porque só vai atender a uma regra. Ele é par, mas a soma dos algarismos não é divisível por 3. A soma deles dá 17. E 17 não dá pra gente dividir por 3. Certo? Entendam? Vão lá no livro, leiam direitinho, que aí vocês vão conseguir interpretar. Tá bom? Vamos ver a divisibilidade por 7. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos pegar o número 203 e descobrir se ele é divisível por 7. Vamos pegar 2 vezes 3. Cadê? Devemos dobrar o algarismo das unidades. Para dobrar, a gente multiplica por 2. 2 vezes. Qual é o algarismo das unidades? 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. E 20, que é o meu primeiro número, certo? Que no caso é quem está na centena e na dezena. E vou subtrair do resultado que eu tive, que dá 14. Tá bom? 20 menos 6, 14. Eu consigo dividir 14 por 7? Sim. Se eu consigo dividir 14 por 7, o meu número inicial é divisível por 7 também. 294 é divisível por 7. Por quê? Vou dobrar quem está na casa da unidade. 2 vezes 4, 8, certo? Vou pegar os dois primeiros algarismos que formam 29 e vou subtrair do resultado que eu acabei de ter. 29 menos 8, 21. 21 dividido por 7? Sim. Dá uma conta exata? Dá. Então, 294 também vai ser um número divisível por 7. 840 é divisível por 7, pois 2 vezes 0, dobro quem está na minha casinha da unidade, é o 0. 2 vezes 0, 0. Pego os meus dois primeiros algarismos, 84, e subtraio do meu resultado. 84 menos 0, 84. Certo? Vamos ver a divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 3 zeros ou
quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, um número 45.128 é divisível por 8, pois os meus 3 últimos algarismos, ele é divisível por 8. Se ele é divisível por 8, o meu número total também vai ser, certo? Ó, 128 dividido por 8, 16. Se dá uma conta exata, eu sei que o meu número inicial também vai dividir por 8. O número 45.321 não é divisível por 8. Por quê? 321, o resultado dividido por 8 não dá um resultado exato. É uma conta inexata, é uma divisão inexata. O número 7.000 é dividido por 8. Por quê? Porque termina com os 3 zeros. Tá? Então, essa é a regra do 8 é terminar com os 3 zeros ou pegar os meus 3 últimos algarismos e dividir por 8. Vamos ver a divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Esse também é simples. Você vai somar todos os algarismos. Se o resultado der uma divisão exata por 9, então o número principal, o número primeiro, também vai ser divisível. Temos aqui 1935. Ele é divisível por 9. Por quê? 1 mais 9 mais 3 mais 5 dá 18. E 18, ele é divisível por 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. Então, o número 1935 também vai ser divisível por 9. O número 3.464.514. Esse número é muito grande, eu vou fazer uma conta enorme para saber se é divisível. É só aplicar a regra. Você vai somar todos os algarismos, ó. 3 mais 4 mais 6 mais 4 de novo, mais 5 mais 1 mais 4, dá igual a 27. Você consegue dividir 27 por 9? Consegue. Dá uma conta exata, que dá 3. Então, esse número todinho aqui, ele é divisível por 9. Vamos ver a divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 se termina com o algarismo 0. Um número é divisível por 100 se termina em 00. Por 1000 se termina em 000. Certo? De acordo com a quantidade de zero que carrega cada número, o 10, o 100 e o 1000. Por exemplo, o número 5.420, ele é divisível por 10, pois termina em 0. O número 6.342 não é divisível por 10, porque não termina com 0, termina com 2. O número 2.100, ele é divisível por 100, por quê? Porque termina com 2 zeros. O número 12.000, ele é divisível por 1000 porque termina com os 3 zeros. O do 10 é o mais fácil. Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades, pratiquem, leiam lá no livro todas as regrinhas e lembrem do que eu falei na aula interativa sobre a interpretação. Vocês precisam aprender a interpretar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!